E aí, pessoal? Beleza. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que está dando o que falar, especialmente aqui no Brasil. Inteligência artificial e, bom, todas as implicações éticas que vêm com ela, né? Pois é, e esse papo tá mais urgente do que nunca, né? Acho que com o Congresso debatendo essa política nacional de inteligência artificial, a gente entender direitinho o que tá em jogo. É, verdade. Para nortear a nossa conversa, a gente se baseou num mini curso acadêmico, super bacana, por sinal. Ele analisa essa questão da IA sob a perspectiva brasileira. E a gente vai, tipo, destrinchar tudo pra você entender o impacto da IA na nossa vida. Exatamente. Uma coisa que me impressionou logo de cara foi um relato de uma jornalista. Ela andou num carro autônomo lá na China. É um exemplo de como eles estão investindo pesado para dominar a área de IA. A China tá correndo atrás dos Estados Unidos, né? E por enquanto ainda lideram em pesquisa. É, mas as empresas chinesas, com aquele apoio do governo, estão crescendo rápido. Imagina só. A gente pode ver uma mudança de liderança global em áreas como IA, 5G, até computação quântica, quem sabe. É um cenário que a gente precisa ficar de olho. E junto com essa corrida toda, surgem várias preocupações éticas, principalmente quando a gente olha para a China e como eles usam a IA para vigilância em massa. Nossa, me deu até um frio na espinha quando eu vi aquele exemplo das salas de aula, com câmeras e sensores monitorando a atenção dos alunos em tempo real. Parece coisa de filme, né? Parece, mas é a pura realidade. E essa tecnologia, por mais futurista que seja, levanta um monte de questões. Por um lado, a IE pode personalizar o aprendizado, dar feedback imediato, ajustar o conteúdo para cada aluno. Mas, por outro lado, qual será o impacto disso na cabeça da molecada? Pois é. Crescer sob vigilância constante. Será que isso não aumenta a ansiedade, a pressão por performance? E diminui a autonomia deles? Sem dúvida, são perguntas que a gente não pode ignorar. E tem questão da privacidade também, né? Todos esses dados dos alunos sendo coletados, armazenados, quem garante que essa informação vai ser usada corretamente? É, Lembra do 1984 do George Orwell? sei. Essa distopia pode estar mais perto do que a gente imagina. E aí, a gente volta para a nossa realidade aqui no Brasil. A gente tem a nossa Política Nacional de Inteligência Artificial em desenvolvimento, enquanto a União Europeia já aprovou uma legislação para regular a IA, com foco em direitos humanos e confiança. Será que a gente vai seguir o mesmo caminho? É uma decisão crucial. A gente precisa analisar os pontos fortes e fracos de cada modelo, né? O que funciona na Europa pode não ser ideal para o contexto brasileiro. E por falar em futuro, o Ronaldo Lemos, um especialista em tecnologia, já alertava em 2016 que mais da metade do tráfego na internet era gerado por bots. Caramba, mais da metade. Isso significa que tem muito mais coisa acontecendo no mundo digital do que a gente imagina, né? E como isso impacta a nossa percepção da realidade. Será que a gente já não está sendo influenciado por algoritmos sem nem perceber? Exatamente. A gente precisa questionar as informações que recebe, buscar diferentes fontes, não acreditar em tudo que vê na internet. A manipulação por algoritmos é um perigo real. E com essa crescente presença da IA, será que a gente vai acabar perdendo nossos empregos? A automação já está mudando o mercado de trabalho e muitos empregos podem desaparecer. É uma preocupação legítima, mas a IA também pode criar novas oportunidades, principalmente em áreas que exigem habilidades que as máquinas ainda não dominam, como criatividade, pensamento crítico e inteligência emocional. A gente precisa se adaptar a essa nova realidade e investir em áreas onde a inteligência humana ainda é insubstituível. Faz sentido. A gente precisa focar naquilo que nos torna humanos, né? E falando em questões que nos diferenciam das máquinas, a gente não pode deixar de falar da ética na área militar. A IA sendo usada em armas autônomas, por exemplo. Quem seria o responsável se algo der errado? É um debate complexo, sem dúvida. A gente precisa pensar em quem controla essas armas. Quais são os limites do seu uso? Como garantir que elas não sejam usadas de forma indiscriminada? As consequências podem ser devastadoras. E tem questão da singularidade tecnológica também, né? Essa ideia da IA superar a inteligência humana. O que será que aconteceria se a gente chegasse nesse ponto? Essa é uma pergunta que intriga muita gente, né? Alguns especialistas acreditam que a singularidade é só uma questão de tempo, enquanto outros acham que é uma ideia improvável. Mas, se a gente parar para pensar, a IA já está presente em tantos aspectos da nossa vida que talvez a singularidade não seja um evento único, mas um processo gradual que já está em curso. Pensar nisso mexe com a nossa cabeça, né? A gente fica imaginando como seria o mundo se as máquinas fossem mais inteligentes que a gente. Mas, voltando para a realidade, a gente precisa falar sobre o problema do viés nos algoritmos de IA. Com certeza. A gente já viu casos de sistemas de reconhecimento facial e até de recrutamento que discriminam por raça e gênero. Isso acontece porque os algoritmos são treinados com dados que refletem os preconceitos da sociedade. E se a gente não tomar cuidado, a IA pode perpetuar e até agravar esses problemas. É assustador pensar que a gente pode estar sendo julgado por máquinas que reproduzem os mesmos preconceitos que a gente luta para combater, né? A gente precisa garantir que a IA seja usada para promover a justiça e a igualdade.
e não o contrário. Exatamente. E para isso, a gente precisa de mais diversidade nas equipes que desenvolvem IA, para que os algoritmos sejam criados com diferentes perspectivas e representem a complexidade da sociedade. A gente não pode deixar que a tecnologia seja usada para reforçar as desigualdades que já existem. E a gente, como usuários, também precisa estar atentos a esses vieses, né? Questionar os resultados que os algoritmos nos apresentam, buscar informações de diferentes fontes e não aceitar tudo como verdade absoluta. Com certeza. A gente precisa desenvolver um senso crítico ainda mais apurado na era da IA, para não sermos manipulados por algoritmos e tomarmos decisões conscientes e informadas. E, falando em tomar decisões, a gente não pode esquecer do impacto da IA na educação, né? Tem gente usando o ChatGPT para plagiar trabalhos acadêmicos, o que coloca em risco a integridade acadêmica. É verdade. O ChatGPT e outras ferramentas de IA podem ser úteis no processo de aprendizado, mas é preciso usá-las com responsabilidade. Copiar e colar textos gerados por IA sem citar a fonte é plágio, da mesma forma que seria se você copiasse de um livro ou site. A gente precisa lembrar que IA é uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Cabe a nós, como sociedade, decidir como vamos usar essa tecnologia. E essa decisão precisa ser tomada com base em princípios éticos sólidos, que garantam que a IA seja usada para promover o bem-estar da humanidade, e não o contrário. E por falar em ética, a gente precisa ter cuidado para não cair na armadilha de achar que a IA é uma solução mágica para todos os problemas, né? Exatamente. A IA tem um potencial enorme, mas ela não é uma panaceia. A gente precisa ter uma visão crítica e realista sobre o que a IA pode e não pode fazer. E usar essa tecnologia de forma estratégica para alcançar os resultados que a gente deseja. E para a gente continuar essa conversa, a gente vai ter a segunda parte do nosso mergulho profundo sobre ética na inteligência artificial. Não perca. E a gente volta agora para a segunda parte do nosso mergulho, né? Mergulho profundo na ética da inteligência artificial. Na primeira parte, a gente explorou bastante essa questão da vigilância nas escolas, me deixou pensando, sabe? Será que essa vigilância constante, tipo, o tempo todo, não pode acabar sufocando a criatividade e a espontaneidade das crianças? Esse ponto que você levantou é super importante. A infância, né? É justamente a fase em que a criatividade, a imaginação, a capacidade de pensar fora da caixa, tudo isso se desenvolve com mais intensidade. Será que essa vigilância constante não atrapalha esse processo? Afinal, ninguém quer se sentir observado o tempo todo, né? Exato. E no longo prazo, essa vigilância excessiva pode ter impactos sérios na saúde mental das crianças. Imagina só. É uma criança com vontade de experimentar, inventar a moda, mas com a sensação de que tem um monte de olhos te julgando o tempo todo. Difícil, né? Com certeza. A gente precisa ter muito cuidado com essa linha tênue, sabe? Entre usar a tecnologia para melhorar a educação e acabar invadindo a privacidade dos alunos. É um debate que precisa ser feito com muita responsabilidade. E por falar em responsabilidade, queria trazer um ponto que a gente não abordou na primeira parte. A responsabilidade dos próprios alunos no uso da inteligência artificial, principalmente na produção acadêmica. É verdade. Falamos do ChatGPT, né? E do risco de plágio. Mas é importante a gente lembrar que a culpa, né, não é da ferramenta em si, mas de quem usa ela de forma inadequada. Você não acha? Concordo plenamente. A IA pode ser uma aliada poderosa no aprendizado, mas é preciso usá-la com ética e consciência. Os alunos precisam entender que copiar e colar, tipo trechos de textos gerados por IA sem citar a fonte, é plágio. Da mesma forma que seria se tivessem copiado de um livro ou site. A gente precisa se conscientizar. A responsabilidade pelo uso ético da IA é de cada um de nós. Com certeza. As instituições de ensino também têm um papel crucial nesse processo, né? Precisam orientar os alunos sobre o uso responsável da IA, oferecer recursos, né, para detecção de plágio, criar políticas claras sobre a integridade acadêmica na era digital. Afinal, a gente está vivendo um momento de transição, né? As tecnologias estão evoluindo em uma velocidade incrível e a educação precisa se adaptar a essa nova realidade. É um desafio e tanto, mas também uma oportunidade, né? Para repensar a forma como a gente ensina e aprende. E por falar em pensar, queria voltar naquele conceito da singularidade tecnológica que a gente mencionou na primeira parte. Me deixou encucado. Será que a gente está caminhando para um futuro onde as máquinas vão ser mais inteligentes que os humanos? É uma pergunta que intriga muita gente. E a verdade é que ninguém tem a resposta definitiva. Alguns especialistas acreditam que a singularidade tecnológica é só uma questão de tempo, enquanto outros acham que é uma ideia improvável, baseada em uma visão exagerada da capacidade da IA. O que você acha? Já parou para pensar nisso? Sinceramente, fico meio dividido. Por um lado, a gente vê a IA avançando rapidamente em áreas como jogos, tradução, até criação de conteúdo, mas, por outro lado, ainda existem muitas limitações, principalmente na capacidade de compreender e responder a soluções complexas, sabe? Que exigem criatividade, empatia e bom senso. É verdade. A IA ainda tem um longo caminho a percorrer. Mas os avanços são inegáveis. A questão é, como a gente se prepara para esse futuro? Seja ele qual for.
A gente precisa investir em educação, em pesquisa, em diálogo, em garantir que a IA seja desenvolvida e utilizada de forma ética e responsável. Afinal, o futuro da IA está em nossas mãos, e a responsabilidade por moldá-lo é de todos nós. E por falar em ética, queria retomar a questão do viés nos algoritmos de IA, que a gente também abordou na primeira parte. É preocupante, né? Saber que essas tecnologias podem perpetuar e até amplificar preconceitos e desigualdades que já existem na sociedade. E essa é uma das razões pelas quais é tão importante ter diversidade nas equipes que desenvolvem IA. A gente precisa de pessoas com diferentes origens, perspectivas, vivências, para garantir que essas tecnologias sejam mais justas e inclusivas. E a gente, como usuários da EA, também precisa estar atentos a esses vieses. Questionar os resultados que os algoritmos nos apresentam, buscar informações de diferentes fontes. A gente não pode simplesmente aceitar tudo que a IA nos diz como verdade absoluta. Exato, a gente precisa desenvolver um senso crítico ainda mais apurado, né, na era da IA, para não sermos manipulados por algoritmos e tomarmos decisões conscientes, informadas. Falando em decisões, a gente não pode esquecer da questão dos empregos, né? A automação já está impactando o mercado de trabalho. E a tendência é que esse impacto seja cada vez maior nos próximos anos. Com certeza. A gente precisa se preparar para essa nova realidade, investir em educação, treinamento, para desenvolver habilidades que serão mais demandadas no futuro, habilidades que as máquinas ainda não conseguem replicar. Habilidades como criatividade, pensamento crítico, capacidade de resolver problemas complexos, empatia, inteligência emocional, né? Exatamente. A gente precisa focar naquilo que nos torna humanos, naquilo que nos diferencia das máquinas. A IA pode ser uma ferramenta poderosa, mas quem decide como usá-la somos nós. A gente precisa usar essa ferramenta com sabedoria, né, para construir um futuro mais justo, mais sustentável, mais humano para todos. E voltamos. Última parte do nosso mergulho profundo, hein? Ética na inteligência artificial. Já discutimos tanta coisa. Mas ainda tem chão, né? É, bastante coisa para falar. Que tal a gente, sei lá, ancorar essa conversa no contexto brasileiro? Falar da nossa política nacional de inteligência artificial, que, aliás, ainda está sendo debatida lá no Congresso. Boa. Essa política vai meio que definir as regras do jogo, né? As diretrizes para desenvolver e usar a IA aqui no Brasil. E a gente viu, né, que a União Europeia já tem até uma legislação própria para regular a IA. Foco em direitos humanos, privacidade, segurança, ética. Será que o Brasil vai seguir esse caminho? O que você acha? Olha, eu acho que a gente precisa olhar para a Europa, sim, como um ponto de partida, né? Mas a gente também tem que levar em conta as nossas particularidades, né? O Brasil, querendo ou não, tem uma realidade social, econômica, cultural diferente da Europa. Então, nossa política de IA, ela precisa ser adaptada à nossa realidade, né? E o mais importante é que essa política seja construída de forma democrática, transparente, com participação da sociedade, né? Da sociedade civil. Totalmente. E falando em participação da sociedade, a gente não pode esquecer da educação, né? A gente precisa preparar as novas gerações para lidar com tudo isso, com os desafios, as oportunidades da IA de forma ética e responsável. Verdade. A educação tem esse papel fundamental, né? Formar cidadãos críticos, conscientes, cidadãos capazes de usar a IA para o bem comum. A gente precisa inserir esse debate sobre ética na IA desde cedo, nas escolas, nas universidades, nos cursos profissionalizantes. O que você acha que a gente poderia fazer nesse sentido? Eu acho que a gente precisa ir além da teoria, sabe? Mostrar para os alunos como a IA já está presente na vida deles, como ela está sendo usada em tudo quanto é área. E quais são os impactos, tanto positivos quanto negativos. A gente precisa incentivar o pensamento crítico, a criatividade, a capacidade de resolver problemas, mas de forma ética, né? Com responsabilidade. E, claro, garantir que todo mundo tenha acesso a essa educação, né? Independentemente da condição social, da condição econômica. É isso aí. A gente precisa democratizar o acesso à educação em IA. Garantir que todo mundo tenha a oportunidade de desenvolver as habilidades necessárias para, sei lá, para prosperar nesse novo mundo. E ir além da sala de aula, sabe? Desenvolver projetos que usem a IA para resolver problemas reais, né? Da nossa sociedade. Tipo a desigualdade social, a crise ambiental, a falta de acesso à saúde, a educação de qualidade. Concordo, a AI tem um potencial enorme para transformar o mundo, para melhor, né? Mas, para isso acontecer, a gente precisa garantir que ela seja usada com sabedoria, ética e compaixão. E bom, para a gente finalizar o nosso mergulho, queria deixar uma provocação para os nossos ouvintes. Qual o papel que cada um de nós pode ter na construção de um futuro com IA mais justo, mais ético e mais humano? Essa é a mensagem que eu queria deixar também. O futuro da IA não está definido, né? Ele depende das escolhas que a gente faz hoje. Então vamos escolher construir um futuro onde a IA seja usada para o bem de todos, né? E com isso, a gente encerra nosso mergulho profundo sobre ética na inteligência artificial. Esperamos que essa conversa tenha te inspirado a refletir sobre os desafios, as oportunidades dessa nova era tecnológica que a gente está vivendo. E a gente convida a continuar essa conversa. Compartilhe suas ideias, suas dúvidas, suas reflexões. O futuro da IA é responsabilidade de todos nós, né? Valeu pela companhia e até a próxima. Um abraço.